Antes de iniciar a nossa entrevista, eu gostaria de desejar aos nossos telespectadores uma boa tarde e um próspero e feliz 2019. Dr. Zé Wilson é o nosso convidado da tarde de hoje. O ilustre amigo está no programa Justiça Suas Ordens, da Escola Superior da Magistratura, que desempenha as suas atividades desde o dia 8 de fevereiro de 1986, ministrando cursos, ministrando palestras e buscando, de fato, fazer com que a justiça piauiense se imponha ao respeito dos seus jurisdicionados. Aliás, neste momento, os seus cursos regulares, curso de especialização em Direito Público, curso de especialização em Direito Privado, em nível de pós-graduação e o curso de preparação à magistratura estão com as suas inscrições abertas. Esses cursos são ministrados pela escola e pela Universidade Federal do Piauí. Aliás, acho que temos o melhor plantel de professores, porque o Ministério da Educação exige que todos os seus professores sejam mestres ou doutores. A primeira pergunta, meu caro Dr. José Wilson, é a seguinte. Dizem que a OAB placitou, apoiou, comemorou o regime militar de 1964. Se tal aconteceu, isso foi um equívoco da Ordem dos Advogados do Brasil, uma instituição seríssima e respeitada, realmente pelo que faz e pelo que é, desde a sua criação. Na sua avaliação, a Ordem dos Advogados do Brasil vem cumprindo corretamente, exitosamente, a sua árdua missão, ou o que faz deixa muito, ou o que vem fazendo deixa muito a desejar? Boa tarde, desembargador. Boa tarde a todos. Agradeço imensamente o convite a mim feito pelo desembargador Edivaldo Moura. Me sinto muito honrado de estar aqui neste programa de tão grande audiência. E em relação às perguntas, desembargador, para mim, de fato, houve um equívoco da instituição OAB quando apoiou o regime militar e, evidentemente, compactuando com as suas consequências. Nós sabemos que foi um regime de extrema dificuldade para toda a população brasileira, tanto que não se tem saudade desse tempo. Aqueles que vivenciaram, eu não vivenciei, mas muitos dos que vivenciaram aquele período, de fato, não querem mais isso para o Brasil. E a participação da Ordem, no meu sentir, em relação a esse apoio, ele foi numa contramão, né, que depois retomou a sua direção correta, sobremodo, após a Constituição de 88. E é tão verdade que, se nós observarmos todo o disciplinamento jurídico, todo o regramento encartado na atual Constituição Federal, ele vem justamente colocando a ordem num sentido totalmente adverso, totalmente contrário àquele que foi instituído e discutido durante o período militar. Então, é por isso que eu entendo de que, de fato, foi uma época infeliz da OAB, mas que, graças ao avanço que nós tomamos em termos de democracia, a OAB também retomou o seu curso normal e hoje é uma instituição, e aí já passando a segunda pergunta de Vossa Excelência, é uma instituição extremamente importante dentro do cenário brasileiro, que tem esse papel de defesa da democracia, da defesa dos direitos humanos e, sobremodo, da defesa dos interesses da sociedade, porque defende a classe da advocacia, que, como todos sabem,
o advogado é indispensável à administração da justiça por força do artigo 133 da Constituição Federal. Ao passo em que a Constituição faz essa defesa das prerrogativas dos advogados, ela está fazendo a defesa, na verdade, dos interesses da sociedade. E por isso, ainda que oscilando entre uma gestão ou outra, né, a OAB segue esse trilho, segue essa esteira contínua, né, e intermitente de defesa dos interesses da sociedade, juntamente com todas as outras instituições que nós temos também nesse sentido, como o Ministério Público, como o próprio Poder Judiciário. O Brasil, indiscutivelmente, vive momento de acentuada crise. É crise no Executivo, é crise no Legislativo e é crise também no Judiciário. A crise dessas instituições atormenta e desafia todos os que têm corresponsabilidade política e social. A que o ilustre entrevistado atribui essa crise que, no momento, nos atormenta e aflige. No seu entender, que medidas devem ser adotadas para que possamos reverter tão difícil e insustentável situação? Embargador, realmente a situação é complicada e até para termos de resolução, eu pelo menos não vejo nada a curto prazo. Primeiro, nós temos um problema cultural, né? Esse problema, por exemplo, da corrupção, é um problema arraigado que remonta ainda aos tempos da colonização do Brasil, se eu não estiver sendo exagerado. Então, nós temos aí uma questão educacional, nós temos uma questão cultural, né, que talvez já esteja sendo trabalhada há algum tempo, né, para que a gente possa tomar outros rumos, né. Tudo que nós vemos hoje, essa crise econômica, o estado de pobreza da população, problemas sociais de toda ordem, eles decorrem de um fluxo contínuo de procedimentos, de atos que foram adotados por diversos governos, né? E, na verdade, o que nós tivemos foi apenas a explosão, né, desses problemas há uns 3, 4 anos. Né? Nós tínhamos aí talvez uma falsa percepção da realidade, no sentido de que o Brasil estava num franco desenvolvimento, né, quando, na verdade, problemas estruturais permaneciam ou até se agravavam. Ora, não adianta nós pensarmos num desenvolvimento sustentável quando as suas bases, os seus alicerces são frágeis. O Brasil nunca vai conseguir um nível de desenvolvimento sustentável, contínuo, se no alicerce, se nas bases nós não tivermos uma solidificação, né? E aí eu falo em todos os termos, né? Em todas as áreas, em todos os campos. Então é por isso que o problema vivenciado hoje perpassa por diversos ambientes, e eu falaria a questão da reforma política, a reforma tributária, né? O combate à corrupção. Então são muitas medidas que eu não diria nem a médio prazo, mas a longo prazo é que nós talvez tenhamos um resultado satisfatório. Muito obrigado. Doutor José Wilson Ferreira de Araújo, o senhor atuou por muito tempo no Tribunal Regional Eleitoral, integrando a sua corte, aliás, na minha gestão como presidente daquele tribunal, como vice-presidente e corregedor, e, na minha avaliação, realizou um trabalho digno dos mais merecidos encontros. Trabalhamos como presidente, buscando efetivar o voto livre e consciente. Entendemos que só através do voto livre e consciente que esse país um dia irá verdadeiramente mudar. Criamos, inclusive, a ação Justiça Eleitoral e Cidadania,
que, embora aplauda todas as conquistas normativas e tecnológicas, entende que, enquanto houver compra e venda de voto, enquanto houver fraude e corrupção eleitoral, por exemplo, a democracia representativa não passa de um arremedo. Como se houver exatamente a justiça eleitoral com esse viés, com essa preocupação de efetivamente buscar a mais autêntica e legítima manifestação popular das urnas? Eu acho que nesse particular, desembargador, a gestão de Vossa Excelência frente ao TRE foi extremamente feliz, extremamente exitosa, porque como testemunha presencial de tudo que foi feito na gestão de Vossa Excelência, na gestão do desembargador Joaquim, esse tipo de ação, Justiça e Cidadania, por exemplo, que buscou orientar as pessoas sobre a questão da liberdade do voto, ela é de extrema importância. A Justiça Eleitoral tem um papel importantíssimo dentro do cenário jurídico brasileiro e dentro do cenário das eleições, né? O TSE que coordena toda a parte judicial e administrativa das eleições, e os TREs têm a sua competência territorial, mas o escopo maior é o voto, é o sufrágio, é a liberdade do cidadão em escolher os seus mandatários. Então, esse escopo da Justiça Eleitoral de coordenar eleições gigantescas, né, porque o Brasil tem dimensões continentais, ele se esvazia se a Justiça Eleitoral não tiver essa preocupação de orientar o eleitor. É claro que o voto é livre, mas a consciência precisa ser direcionada para as melhores escolhas, né? Nós sabemos que ainda acontecem nos rincões, não só do nosso estado, mas todo o Brasil, a compra do voto. E a compra por bagatela e por questões que remontam ainda a décadas, né? Nós temos notícias ainda de troca de votos por dentadura, né? Que não se concebe mais nos dias atuais. Infelizmente, nem todos os tribunais regionais eleitorais, e digo isso porque faço parte de grupos de juristas que alcançam todos os estados, têm essa preocupação que Vossa Excelência teve, né? De que uma das missões precípuas da Justiça Eleitoral é de ter esses programas, essas ações que visam conscientizar a população, o eleitorado, acerca da importância do voto. Temos agora um ligeiro intervalo. Meu caro Dr. José Wilson, o ilustre amigo é processualista civil, tem familiaridade com o processo civil, foi um defensor intransigente do Código de Processo Civil atualmente em vigor, cuja comissão foi presidida pelo ministro Luiz Fux, e contou com a participação de um piauiense que é juiz, é magistrado, professor, o Tiago Brandão, que preside a Associação dos Magistrados Piauienses. E sabe com certeza que justiça célere não pode se confundir com justiça apressada, instantânea, sem ponderação, sem serenidade e concedida a qualquer preço, mesmo com violação ao princípio do devido processo legal e sem a qualidade necessária exigida pela contemporaneidade. Como podemos harmonizar, Dr. José Wilson, a tão cobrada celeridade com a segurança jurídica, com o contraditório e com a ampla defesa
princípios constitucionais de que não podemos abrir mão? Bem, primeiro, desembargador, além do Dr. Tiago Brandão, nós também contamos com a ilustre presença na comissão escolhida pelo ministro Fux, não de um piauiense, mas um maranhense que se radicou aqui no Piauí, que foi o Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho. E tive o prazer de ser convidado por ele para participar de subcomissões de discussão do Código de Processo Civil. Na época eu era professor justamente de Direito Processual Civil, e ele estendeu esse convite a vários professores das várias instituições de ensino superior aqui do Piauí. E tive essa grata satisfação de poder participar, dando sugestões sobre as alterações do Código de Processo Civil, então de 73. E, de fato, o novo CPC, eu acho que ele avançou, no sentido de estabelecer essa harmonização entre o princípio da celeridade, mas também preservando princípios de extrema importância, como o princípio da segurança jurídica, e o princípio do contraditório. No meu sentir, não há como se dar vazão a uma pletora de processos, sem que se garantam às partes aqueles direitos constitucionalmente assegurados. E falo aqui do devido processo legal e do contraditório. Qualquer tentativa de se agilizar a tramitação de um processo em que, em detrimento, se ceifem direitos como esses, de ampla manifestação das partes, da ampla produção de provas, no meu sentir, não tem o menor cabimento, não cumpre a missão constitucional do processo célere. E a questão da confusão entre processo célere e processo apressado redunda justamente em prolação de decisões injustas. Porque se o juiz acaba querendo julgar rapidamente, pensando apenas na produtividade, pensando apenas na cobrança do CNJ, ele vai acabar, querendo ou não, praticando injustiças justamente porque o devido processo legal não foi observado. Então, eu entendo de que o novo CPC veio com um disciplinamento que visa preservar essas garantias, ou que venha dar mais segurança à aplicação desses dispositivos que estabelecem a segurança do processo, o alcance final, que é a sentença, de uma forma mais segura, de uma forma mais consciente realmente daquilo que foi apurado durante o trâmite do processo. Registro exatamente aqui aquilo que o ilustre amigo mencionou, que o doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho é um quase piauiense, eu posso até dizer que é um piauiense de coração, teve destacada atuação nessa comissão presidida pelo ministro Luiz Fux e que culminou com o nosso Código de Processo Civil de 2015. Meu caro doutor José Wilson, qual a análise que faz do atual Código de Processo Civil, que inegavelmente trouxe indiscutíveis avanços, buscando a verdadeira efetividade da justiça, como a conciliação, a mediação e a arbitragem, tidas por Casu Watanabe, um grande processualista do estado de São Paulo, como medidas integrativas e indispensáveis à tão desejada celeridade do processo? Medidas integrativas justamente porque não constavam do Estatuto Buzaide, do nosso CPC de 73. E eu vejo, como disse há pouco, com muita satisfação, justamente porque foram alterações que já eram adotadas por boa parte da jurisprudência.
nós sabemos, inclusive, de que a jurisprudência que leva à alteração da legislação e não a legislação que leva à alteração da jurisprudência. E justamente porque o nosso código já contava com mais de 30 anos, né, aliás, na verdade, com mais de 40 anos da sua reforma, quando houve o novo estatuto, é de que os tribunais já percebiam de que vários dispositivos do então Código de Processo 73 estavam ultrapassados e direcionar a jurisprudência no sentido que veio a desaguar no atual ordenamento feito pelo CPC de 2015. Né? Nós tivemos avanços importantes, como a questão das tutelas, a tutela de urgência, a tutela de evidência, o fim do processo cautelar, né? Nós tínhamos um seccionamento do código que, até didaticamente, desembargador, no magistério era difícil de repassar aos alunos. Eu digo isso porque eu fui professor desde do processo de conhecimento até dos procedimentos especiais, né? E os alunos, em determinados momentos, tinham dificuldade de assimilar e de, inclusive, integrar todas as partes do código, né? No meu sentir, o novo CPC veio a condensar isso de uma forma muito mais didática, de uma forma muito mais profícua, não só para entendimento do intérprete, né, mas a sua própria aplicação no dia a dia. Então é por isso que eu acho que o código o novo Código Civil realmente foi um avanço na nossa legislação. O ministro Fux foi muito feliz na escolha da comissão, dos juristas que participaram e, claro, graças à valorosa contribuição dele para a consecução desse diploma legal. E esses 3 institutos a que eu acabo de me referir, como o senhor os vê aqui no momento da justiça brasileira? A conciliação, mediação e arbitragem. Também foi um avanço muito grande. Inclusive, é um dos tópicos, né, em que a nova gestão do Tribunal de Justiça, capitaneada agora pelo desembargador Sebastião Martins, pretende se arrimar, né, visando justamente esse aumento de produtividade, que é o escopo maior do Poder Judiciário, é julgar, né, que em administrações exitosas como a de Vossa Excelência, as que se seguiram, a busca pela conciliação, a busca pela resolução dos conflitos de uma forma mais abreviada, sem a exaustão dos recursos, deve ser sempre um norte a ser seguido pelo Poder Judiciário. E isso se faz em todo o mundo, né? Então, nada melhor do que se estabelecer requisitos como a mediação, né, e a conciliação antes, efetivamente, do início da disputa, do litígio judicial. Eu acho que foi realmente também um avanço significativo do CPC nesse sentido. E a arbitragem era algo que nós já tínhamos, né, mas que não tinha essa difusão, não tinha essa amplitude. E o novo CPC veio a reforçar, né, o Instituto da Arbitragem, que também, no meu sentido, tem a sua valorosa contribuição. Muito obrigado. Dr. José Wilson, é perceptível atualmente que a sociedade brasileira deseja punição séria e exemplar. É claro que essa punição séria e exemplar não pode garrotear os direitos fundamentais daqueles contra quem a justiça criminal efetivamente está atuando. Dentro desse contexto de exaltação à polícia, a membros do Ministério Público, o ilustre entrevistado vê a função do advogado numa função ou numa posição desvantajosa ou não? Não, sinceramente, eu entendo de que mesmo nesse estado policialesco que nós estamos vivendo nesse momento, e essa sede de justiça por parte da sociedade,
que tem a sua razão de ser, né? O papel do advogado, ele não conflita nem com essa ação policial mais arraigada ou com a defesa intransigente feita pelo Ministério Público. Na verdade, eu acho que há aí uma harmonia, né? E naqueles pontos, naqueles setores em que há um ou outro excesso, o papel do advogado é justamente se estabelecer os limites, né? Como eu disse, o advogado, ele é um instrumento de defesa da sociedade. Então, a partir do momento em que uma determinada ação policial ou mesmo uma intervenção do Ministério Público, ela exacerba, né, os limites constitucionais permitidos, nada mais importante do que o papel do advogado para estabelecer e para restaurar, na verdade, esses limites. Nós vemos a todo momento determinadas ações e algumas, inclusive, referendadas pelo Poder Judiciário, que afrontam direitos fundamentais, né? E, inclusive, prerrogativas dos advogados, como ingresso em escritórios de advocacia, o que é veementemente rechaçado pela OAB, né? E é isso que eu digo, se há excessos, né, e isso é perfeitamente possível, dada a falibilidade humana, né, o papel do advogado ele se torna ainda mais importante porque o advogado vai intervir no sentido de se restaurar a ordem social, dentro dos seus limites, dentro de um padrão de controle. Doutor José Wilson, o nosso tempo se expirou. Só nos resta agradecer pela sua belíssima entrevista. O ilustre entrevistado nos brindou com uma manifestação interessante, segura, clara e que com certeza agradou a todos que tiveram a oportunidade de vê-la e escutá-la. Por isso agradeço em nome da escola e felicito pela sua nomeação e posse para o cargo de secretário-geral do Tribunal de Justiça. Acho que o desembargador Sebastião Martins foi muito feliz ao escolher o ilustre amigo, porque ele sabe que contará com seu apoio e, contando com seu apoio, contará exatamente com um trabalho eficiente que venha ao encontro dos interesses supremos do Poder Judiciário do Estado do Piauí. Meu muito obrigado. Eu que agradeço, desembargador.